Dores de parto. A humanidade está a um passo da eternidade, mas antes passará por 7 anos de grande tribulação, que também podemos definir como dores de parto, usando o símile usado pelo Senhor Jesus. Os anos mais difíceis da humanidade. Certa vez, Jesus respondeu a 3 perguntas que seus discípulos lhe fizeram. Ele falou com eles sobre o fim de todas as coisas até seu retorno à terra. Também lhes falou que um tempo de muito sofrimento viria antes. Seria um sofrimento como nunca antes houve e nunca mais haveria. Esse tempo é conhecido como a Grande Tribulação, e se seguirmos a analogia que o Senhor Jesus usou com o parto, poderíamos definir esse tempo como as dores de parto. No meio judaico e conforme a profecia de Jeremias, esse tempo é conhecido como a angústia de Jacó. Outro termo é o cumprimento da 70ª semana de Daniel, profetizada no capítulo 9, 24. Poderíamos dizer que este versículo revela a grande tribulação, finalidade das dores de parto. Diz o profeta Daniel: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para acabar com a transgressão, e pôr fim ao pecado, e expiar a iniquidade para trazer justiça duradoura, e selar visão e profecia, e ungir o santo dos santos. Cada vez que uma sociedade cumpre a medida de maldade que Deus decidiu tolerar para que essa sociedade se arrependa, se não o fizer, Deus derrama juízo. Mas desta vez estamos falando sobre o fato de que o mal permeou toda a terra. Deus está prestes a encerrar a etapa do início das dores de que falamos no vídeo anterior, passando para a grande tribulação, ou dores de parto. Portanto, vemos que a grande tribulação culmina com o cumprimento da obra do Messias, que consiste em 1. Acabar com a transgressão. 2. Por fim ao pecado. 3. Expiar a iniquidade. 4. Fazer justiça duradoura. 5. Selar a visão e a profecia e 6. Ungir o santo dos santos, que é Jesus Cristo. Ao final desses 7 anos de cumprimento da 70ª semana de Daniel, o Senhor Jesus vem fisicamente à terra e todo ser humano o vê. Vários profetas detalharam esse momento nos seguintes textos: Joel 2, Zacarias 14, 2 de Pedro 3, Apocalipse 19, etc. A partir daí nascerá algo maravilhoso, sobre o qual falaremos no vídeo sobre esse assunto. O problema para muitos é que antes daquele dia em que o Senhor Jesus voltar, haverá muito sofrimento devido ao derramamento da ira de Deus que está sobre aqueles que não creram em Jesus, rejeitando a redenção. Isso pode ser lido em João 3, 18 e 36, por exemplo. Quando será o início dessas dores de parto? Quando Jesus falou desse tempo, ele disse para prestar atenção ao profeta Daniel. Aí está a chave para entender o tempo da grande tribulação. Em Daniel 8, 23 lemos: quando os transgressores chegarem ao limite, surgirá um rei de semblante orgulhoso e entendido de enigmas. Lembremos que no vídeo anterior, vimos que o princípio de dores já mostra um grande mal se desenvolvendo e que tudo está sendo configurado para que o iníquo, também conhecido como anticristo, se manifeste. Como vimos em outras publicações, esse iníquo só poderá fazê-lo quando Cristo, o Cordeiro Redentor, comece a abrir os selos diante do Pai, do Espírito Santo, da Igreja e da Corte Celeste. A Bíblia nos diz que Deus quer que todo homem se arrependa e seja salvo. Por isso ele está sendo paciente. Mas estamos num ponto em que a maldade, como disse Daniel, está chegando ao auge da medida que Deus vai tolerar. Quando isso acontece, a igreja é tirada da terra e Deus começa a derramar sua ira, dando lugar àquelas terríveis dores de parto. Essa ira começa a se manifestar por permitir um governo de domínio tirânico sobre a humanidade. Os 21 juízos da ira de Deus. Muitos tentam forçar a ideia de que a ira de Deus só será derramada durante a segunda metade da grande tribulação, mas isso não tem fundamento bíblico. Essa visão se deve ao grande erro do igrejocentrismo, que consiste em ver tudo pelas lentes da igreja no centro. Isso está errado porque, segundo a Bíblia, Jesus, o único Redentor, é aquele por quem e para quem foram criadas todas as coisas. Portanto, o calendário dos acontecimentos é dirigido por ele e gira em torno a ele. A igreja só é um dos coletivos envolvidos no contexto. Se lermos o Apocalipse, veremos que do capítulo 6 a 19, João descreve como será a grande tribulação ou dores de parto. Você deve ter em mente que o anticristo não está no mesmo nível de Cristo. Ele é um ser humano, criado por Deus, que, possuído por Satanás, tenta levar o maior número possível de pessoas à condenação eterna. Mas tanto aquele homem quanto Satanás são criados e não têm a mesma posição que o Criador, que é Jesus Emanuel.
Lembremos que este nome significa Salvador, Deus conosco. Portanto, a manifestação do Anticristo é apenas um dos 21 julgamentos do Cordeiro, que manifesta sua ira a uma humanidade que rejeitou a redenção e abraçou a injustiça e a mentira. Lembremo-nos deste versículo, porque não receberam o amor da verdade para serem salvos. Por isso Deus lhes envia um poder enganoso para que creiam na mentira, a fim de que sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. 2 de Tessalonicenses 2, 10-12. A palavra original para receberam neste texto significa também aceitar, ou seja, eles não aceitaram o amor à verdade. O Apocalipse descreve 7 selos, 7 trombetas e 7 taças, mais 3 ais. Todos esses juízos são manifestações da ira de Deus. No caso específico do Anticristo, seu governo tirânico só é um juízo a mais desses que Deus derrama, permitindo ao ser humano experimentar o que supõe escolher um homem soberbo e cruel como governante, em vez de escolher ao Redentor, que é a máxima expressão do amor de Deus. Descortinando o horror. Um estudo aprofundado de cada juízo não pode ser feito em um espaço tão pequeno, mas vamos dar uma olhada rápida no que espera a humanidade que não creu em Cristo. O primeiro selo que é aberto pelo Cordeiro permite que se manifeste um governo tirânico e cruel, que Daniel descreve como uma besta terrível. A ilustração é que ele tem grandes dentes de ferro, que tudo devora e esmigalha e com os pés pisa as sobras. Até hoje, ainda estando no princípio de dores, podemos ver a crueldade desse governo que já atua na Terra, visto que sua configuração está muito avançada. Junto com a manifestação desse governo, 3 outras situações são desencadeadas, cada uma mais terrível que a outra. Guerras e violências generalizadas. Quando se fala em guerra, deve-se levar em conta que não estamos falando apenas de guerra com armas como bombas, canhões e balas, mas também de guerra econômica, biológica, psicológica, psicotrônica, política, letal, não letal e armas de destruição em massa, etc. A violência também ocorrerá devido ao terrível estado psicológico da humanidade. Muitos se tornarão violentos e atacarão os outros, mesmo pelos motivos mais irrelevantes. Na verdade, já estamos vendo isso. Outros serão induzidos à violência por meios não naturais ou psicológicos. Hoje em dia, o estado de espírito humano pode ser controlado até por meio de elementos químicos espalhados pelo ar ou nos alimentos. Devido à escassez de alimentos e água, muitos matam por um pedaço de pão, por falta de combustível ou qualquer outro recurso. Vimos recentemente como pessoas que pareciam ser nossas amigas e que aparentavam ser amáveis, tornaram-se agressivas contra aqueles que pensavam diferente delas ou não se submetiam à propaganda oficial. Sem qualquer base científica, eles passaram a perceber seus amigos e familiares como uma ameaça às suas vidas. Todos nós já vimos um daqueles filmes que falam sobre uma invasão alienígena, com seres microscópicos que penetram no corpo humano e se tornam uma ameaça. Por medo ou em legítima defesa, pessoas que antes eram pacíficas matarão seus semelhantes porque estarão convencidas de ter diante de si um ser humano possuído por um alienígena. Os gatilhos para a violência são muitos e a humanidade vem sendo programada para isso há muitos anos. O mundo está altamente estressado e os agentes mediáticos do sistema são os responsáveis por promover cada vez mais estresse. Jesus disse que aqueles dias seriam como os dias de Noé. Se olharmos para os dias de Noé, veremos que a palavra violência é uma constante na história. Fome e sede. A Bíblia diz que 1 quilo de farinha custará o salário de uma pessoa de um dia. Não é preciso muita imaginação para ver o panorama, pois nestes dias do princípio de dores já estamos vendo como toda a estrutura existente de produção primária, distribuição e confiabilidade nos supostos alimentos estão sendo destruídos. Também estamos vendo que, para convencer o mundo de certas ideias, provocam-se secas, açudes são destruídos, rios são poluídos, agricultores são impedidos de trabalhar, incêndios são iniciados, etc. Mortandade infernal. O julgamento descrito como o cavalo vermelho causará a morte de 1/4 da população humana existente na Terra naquela época. Diz a Bíblia que essa mortandade ocorrerá por espada, fome, matança e feras. Aqui na seção Feras da Terra, paramos para explicar a palavra serion, usada neste texto. Essa palavra se refere a um animal perigoso, como uma víbora, por exemplo. É o diminutivo da palavra sera, que define um animal selvagem, e também significa destruição ou armadilha. O mundo está experimentando o resultado de permitir que bestas feras lhes inoculem com veneno de víbora selvagem, através de uma armadilha que está causando uma taxa de mortalidade nunca vista antes.
Os que fizeram isso já avisaram que mais situações dessas estão por vir e o máximo responsável está ansioso para recomeçar com as picadas mortais obrigatórias. Quanto à morte pela espada, recomendamos que você veja nosso material sobre o Plano Kalergi, que se aprofunda na questão de quem usa a espada contra pessoas indefesas. Os decapitados. Muitas pessoas hoje ouvem as boas novas da redenção disponíveis para a humanidade, mas as rejeitam. Quando forem expostos a essa crueldade, eles se lembrarão do que ouviram e muitos se recusarão a receber a marca que será colocada na humanidade para que adorem a besta anticristo. Nesse tempo haverá muita gente que também ouvirá o evangelho da boca das duas testemunhas e dos anjos e decidirá não deixar que lhe insertem a marca da besta. As pessoas que se recusarem serão decapitadas. Eles serão salvos por Deus do castigo eterno que aguarda aqueles que adoram a besta colocando a marca, mas perderão cruelmente suas vidas, após serem expostos a estresse e medo inimagináveis. Ninguém pode se esconder da ira. Deste ponto em diante, os juízos continuam conforme o cordeiro vai abrindo selos, as trombetas são tocadas e as taças são derramadas. Tudo será tão assustador que diz João, que viu tudo isso. Os reis da terra, e os grandes, os ricos, os capitães, os poderosos, e todos os servos e todos os livres, se esconderam nas cavernas e entre as rochas de as colinas, e diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, e escondei-nos da face daquele que está assentado no trono, e da ira do cordeiro, porque chegou o grande dia da sua ira, e quem pode ficar? O termo capitães nos fala de pessoas da esfera militar, acostumadas à guerra, a ver a morte e a devastação. Os poderosos, por outro lado, tendem a ser muito arrogantes e insensíveis porque estão acostumados a dobrar a vontade de muitos. Ambos os tipos de pessoas, assim como servos e outros, se esconderão porque estão apavorados e reconhecem que ninguém pode resistir à ira do cordeiro. Não podemos falar mais especificamente, mas observe que ele fala de servos e livres. O texto está aludindo aos que se submeteram a esse governo, permitindo inclusive que invadissem seus corpos e mentes e os que não permitiram e por isso continuam sendo livres? Quem pensa que pode enfrentar isso e sair ileso está inconsciente ou louco. Outros juízos. Nas demais provas, vemos fortes terremotos, trovões e relâmpagos assustadores, granizo com sangue que devasta 1/3 da vegetação. Ou seja, incêndios, meteoritos, explosão nuclear, sol e lua escurecendo 1/3 do tempo, etc. Vamos fazer uma parada para pensar um pouco sobre tudo isso, fazendo algumas conjecturas com base no que já sabemos agora. Hoje já existem armas de pulso eletrônico capazes de provocar terremotos, maremotos, incêndios e outras catástrofes que alteram o clima e devastam grandes áreas. Quanto ao escurecimento do Sol e da Lua, todos nós já ouvimos como um indivíduo que está na vanguarda de muita devastação hoje em dia afirma ter um projeto para escurecer o Sol. Isso já é possível. Existem recursos para isso. Um desses recursos é o SRM, um programa de modificação da radiação solar. Tudo isso faz parte da seção de geoengenharia que está sendo aplicada sob as ordens de políticos a serviço de poderes privados. Este é um jogo muito perigoso que está causando enormes devastações e mudanças no clima cujas repercussões e interações se desconhecem. Lembremos-nos que hoje já vemos essas coisas, mas ainda estamos no tempo do princípio de dores. Isso nos permite ver que o que é descrito como dores de parto está a caminho, sendo totalmente real. Além disso, quem tem o controle dessas ferramentas de devastação são os psicopatas que dizem claramente que pretendem eliminar, ou seja, assassinar a maior parte da humanidade, deixando-a em 500 milhões de pessoas. O plano deles, portanto, é assassinar a 7,5 bilhões de seres humanos. Não é preciso se aprofundar em questões nucleares, pois hoje já vemos líderes de países com potências nucleares exibindo sua arrogância em uma competição para ver quem marca mais território, ameaçando usar um artefato tão destrutivo como as armas nucleares como se fosse um revólver de água para crianças. Existe outra ferramenta que, sem dúvida, desempenhará um grande papel no escurecimento do Sol e da Lua: os produtos químicos que se espalham dia e noite por todo o planeta. Uma das coisas que eles parecem fazer é metalizar o ar e torná-lo mais propenso a pegar fogo com os elementos químicos que se espalham. Lembremos que Pedro diz em 2 de Pedro 2:7 que os céus e a terra que agora existem estão reservados pela mesma palavra, guardados para o fogo no dia do juízo e perdição dos homens ímpios. Outra questão a considerar em relação ao Sol e à Lua é que se eles deixarem de iluminar 1/3 do dia e da noite, a primeira coisa que acontecerá será afetar o ciclo de semeadura e colheita.
Além disso, afetará o clima, o consumo de energia, a produção de energia a partir de painéis solares e outras fontes de energia que são chamadas de ecológicas ou energias verdes. Afetará o funcionamento de sistemas naturais como o mar e os rios, assim como os ventos e outros aspectos meteorológicos, que logicamente serão alterados, sem que possamos imaginar a que níveis. Tudo isso vai aumentar a fome, a falta de água potável e com isso vai trazer muito mais violência pela disputa desses recursos. Isso por não falar de doenças e mortandade por pestes e outros problemas. Certamente a propriedade privada não significará mais nada e muitos matarão para se abrigar em uma casa ou usar um carro, se é que alguém vá ter combustível naquele ponto, ou tenha liberdade para sair de sua cidade-prisão. Você acha difícil? Muitos já devem ter desistido de ler ou assistir a este vídeo, mas isto é só uma parte. Para não tornar este vídeo muito longo e muito difícil de digerir, vamos parar por aqui e no próximo continuaremos descrevendo por cima o que acontecerá nesse período de dores de parto. Lembremo-nos de que o Senhor Jesus disse que seria um tempo de grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem haverá. Cada palavra na Bíblia deve ser levada a sério. Quando o Senhor Jesus descreve este tempo como grande tribulação, é porque será verdadeiramente grande. No vídeo a seguir, vamos nos aprofundar em outras situações a serem levadas em consideração. Um tempo para meditar. Por enquanto, deixamos algum tempo para você meditar sobre o que ouviu. A Bíblia ensina que tudo isso virá sobre aqueles que não creram em Jesus Cristo, que é o Redentor, deu a vida para pagar pelos pecados que todos os seres humanos cometeram. Pecado é a infração da lei de Deus. A pessoa que rejeita o sacrifício expiatório de Cristo tem sobre si o crime de infração da lei. A Bíblia diz que aquele que fizer isso será julgado por suas obras, segundo a lei de Deus, pois não entrou no marco da redenção expiatória. Então, enquanto o Senhor não remover a sua igreja da terra, no que é conhecido como arrebatamento, ainda haverá tempo para uma pessoa crer em Jesus. Mas, no momento em que a igreja for tirada, o Cordeiro abrirá os selos e aí se desencadeará a grande tribulação, dando início às dores de parto. Não perca o próximo vídeo porque, embora este conteúdo seja muito difícil, o assunto é a sua vida eterna e você deve ser consciente do perigo e sofrimento de se expor a essas dores. Para tomar uma decisão tão transcendental, é importante que você conheça as opções que tem. Estude a Bíblia urgentemente. Se você achou esse material edificante, inscreva-se no canal, compartilhe com seus contatos e deixe um comentário. Isso nos ajudará a difundir a mensagem.